Esse é mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, programa que está na sua 4ª temporada, que é um projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. No programa de hoje vamos discutir Mota Coqueiro, de José do Patrocínio. Estão conosco o Flávio Pansieri, que é mestre e agora doutorando em Direito, professor universitário, advogado e presidente executivo da ABDConst, que é a Academia Brasileira de Direito Constitucional. E a Marília Conforto, mestre em História e doutora em Letras e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Caxias. Feitas as apresentações, José do Patrocínio é uma lenda, é um homem importante na história do Brasil. Sim, é aquele José do Patrocínio que você está pensando, né, Marília? É verdade. Eu queria ressaltar a importância desse texto, de um caso verídico que se transformou em matéria de ficção pelo José do Patrocínio, e gostaria de ressaltar a importância que o direito tem na leitura dos problemas brasileiros, desde a formação do período colonial, passando principalmente pelo período imperial, que é o período desta obra. Ela foi publicada em 1875. E assim, do que trata o Mota Coqueiro, que a capa é Mota Coqueiro ou Pena de Morte? Esse é o livro. É o título. Resumidamente, é a história, então, de um pequeno proprietário de terras que se vê envolvido numa disputa política, e ele é acusado de ter assassinado a família do seu agregado, que os agregados eram os pequenos, a população livre que vivia sem terra e trabalhava na terra de outra pessoa. E o que é mais importante nesse livro é que, pelas ordenações filipinas, o depoimento de um escravo, ele não valia do ponto de vista judicial. Ele era apenas escutado, mas não tinha validade junto aos autos do processo. Nesse caso, e o José do Patrocínio coloca na voz dos personagens, principalmente da Negra Balbina, toda uma construção que vai acontecer pelos escravos que vão incriminar Mota Coqueiro, e ele vai ser condenado à pena de morte. No Brasil, naquela época, o enforcamento. Pois, Flávio, foi a última condenação à pena de morte ou a última execução, o Mota Coqueiro, ou isso também é uma lenda? Me parece que este é um tema muito interessante, até porque conectado com o próprio título da obra, Quando se trabalha o título Mota Coqueiro ou a pena de morte, supostamente o autor daria a entender que após esta condenação, que supostamente havia ocorrido de forma a não garantir o contraditório e ampla defesa do condenado, o imperador então tivesse, a partir daquele momento, deixado de aplicar a pena de morte no Brasil. O que efetivamente não é verdade, porque tivemos pelo menos mais 6 civis e mais 30 escravos condenados e com as suas sentenças executadas por enforcamento no Brasil. O título em si, o tema, essa obra literária, por sua vez, ela é absolutamente atual, porque ela nos permite uma leitura do atual movimento democrático que nós estamos vivendo a partir de alguns elementos presentes na obra. E esses elementos, me parecem, de pronto, são estes. O papel da imprensa na condenação, em seguida, um poder judiciário que não estava conectado efetivamente na defesa das garantias das liberdades individuais ferrenhamente, e como bem lembrou a colega, me parece que este tema é um tema central de sua condenação, pois, no momento, o Código de Processo Penal a ser aplicado à época não permitia a possibilidade de se ouvirem como testemunhas os escravos. E a Negra Balbina, que, por certo, aquela com a qual foram encontradas vestimentas sujas de sangue, logo após, inclusive, o extermínio da família de Francisco, por sua vez, testemunhou, alegando que havia sido doada ao enteado de Mota Coqueiro de forma informal, sem documentação. No entanto, após o enforcamento de Mota Coqueiro, foi arrolado dentre seus bens a própria Negra Balbina, que demonstrava, por sua vez, um interesse direto ou indireto das pessoas envolvidas naquele caso na sua condenação. Mais do que isso, nós temos presente em toda a obra e numa série de pesquisas, inclusive teses doutorais sobre esse tema, e acervos
historiográficos sobre esse tema, que por sua vez demonstram que todas as pessoas ouvidas no caso foram pessoas que supostamente tinham interesse indireto na solução e na condenação desse indivíduo.